E ao vivo, Sports Insights para todo mundo aqui no LinkedIn, para todo mundo que está vendo a gente, para todo mundo que está vendo aqui o Eduardo Corte, para todo mundo que está vendo o Nando Coin, para todo mundo que infelizmente está vendo o Fernando Fleury, para todo mundo que está me vendo aqui com esta belíssima camisa do Rubim Kazan. E eu faço as honras da casa para o dono dela, o Fernando Fleury, para apresentar os nossos grandes convidados, de quem eu sou fã, vendo o currículo deles, vendo o trabalho deles, e principalmente uma área em que eu trabalho há mais ou menos 10 anos e posso dizer de todo o coração, eu não tenho a menor ideia de como isso faz sucesso. Quer dizer, eu sei que faz sucesso, mas do jeito que leva a gente, do jeito que dá grana no Brasil e no planeta, o Nando Coin, o Eduardo Corte vão contar melhor para a gente aqui nos Sports Insights, e por isso, boa noite a todo o seu Fernando Fleury. Boa noite, Mauro, boa noite ao Edu, boa noite ao Nando. Realmente é uma área que me agrada bastante, né? O Edu eu já conheço de há alguns anos, que vai poder contar algumas histórias sobre o mundo do futebol. O Nando, a gente teve o prazer de bater papo a partir da semana passada, mas já conheci algumas histórias. O Nando é da época que ser nerd não era bem visto, né, Nando? Puta, ainda acho que graças ao Big Bang Theory tudo mudou, mas sim, exatamente. Exatamente. Eu sou do tempo também que eu cheguei a jogar Final Fantasy em japonês no meu PlayStation 2. Demorava 6 horas para poder passar de fase, que eu tinha que ficar no meu dicionário tentando entender o que eram aqueles símbolos malucos, né? Mas dava certo, né? Mas eu vou pedir para vocês se apresentarem. Né? A gente aqui, vou começar pelo Nando, porque o Edu eu já conheço. E a gente aqui tem uma tradição que a gente começou no programa passado. A gente quer fazer a tradição, na verdade. A tradição de 2 programas, mas tudo bem. A gente é exagerado assim, né? Mesmo. Exatamente. Desde a semana passada, uma semana de tradição. Isso. E assim que começa. A gente vai pedir para você se apresentar, falando um pouquinho de você, claramente, mas contando uma peculiaridade sobre você. Pode ser? Perfeito. Então, por favor. Boa noite. Primeiramente, queria agradecer o convite no meio de tantas feras aí. Nós somos os New Kids on the Block aí dos esportes. Agradecer o convite, muito obrigado. Eu sou do mercado originalmente. Eu fundei a produtora, uma produtora de comercial. Então fiz Reclame por muitos anos. Em 1994. Eu sou formado em arquitetura pela USP, daí no meio do segundo ano eu abri essa produtora. Então imagina fazendo arquitetura na USP período integral e sendo dono de uma produtora, o quão não sério eu levei à faculdade, né? Obviamente dá para imaginar. Então hoje eu tenho 3 projetos feitos na minha casa, a Vetor Zero, que é a produtora que eu sou sócio, e a BBL, que é a empresa de esportes que a gente acabou de fundar. Então foram 26 anos fazendo comercial de televisão. E no final de 2017, eu comecei a olhar um pouco para esse cenário e como sou gamer desde a infância, é um cenário que sempre me encantou muito e acabei migrando para essa história e fundei a BBL. E hoje sou CEO e estou tentando tocar e catequizar o mundo. O Mauro vai ser o primeiro aqui que eu vou tentar hoje, vamos ver se eu tenho sucesso. Já está catequizado. Aliás, ô Nando, só para citar, eu fui dar uma checadinha, claro, no seu perfil, já conhecia do trabalho da Vetor, mas eu não sabia que você tinha assinado um dos filmes comerciais, um dos reclames mais bacanas que eu vi nos últimos tempos, que é aquele do trenzinho da Eisenbahn, cara. Começando pela trilha sonora maravilhosa com o Iggy Pop, The Passenger, o comercial é belíssimo. Não saiam agora do nosso papo, mas depois vão lá. Tem no próprio portal da Vetor Zero, você pode achar lá. Veja lá, Nando Coin é um comercial bárbaro. Tem outros muito legais, aqueles de futebol que você fez para a Vivo, para a Coca-Cola, mas aquele é muito bonito, cara. Parabéns. Legal, obrigado. Show de bola. Bom, agora é minha vez, obrigado. Peraí, desculpa, faltou uma peculiaridade do Nando. Putz, peculiaridade. Uma coisa que só... Eu vou dar um exemplo que eu dei na semana passada, porque esse exemplo sempre me marcou muito. Eu perguntei isso uma vez em sala de aula para um aluno, e ele falou que a coisa mais estranha da vida dele, ou uma peculiaridade, é que ele fazia resenha de filme pornô para o jornal da cidade dele. Gênio. Né? Gênio. Eu não tenho essa no meu currículo. Nem o Mauro tem isso. Olha que o Mauro olha que já é o currículo. Esse eu acho que não. Comentário sim, mas resenha não.
Olha, então vou contar uma que a gente estava conversando aqui um pouco antes, que eu nem lembrava dessa história, e acabou surgindo essa história no nosso bate-papo anterior, que como eu virei gamer, como eu entrei Opa! para o mundo dos videogames, eu fui apresentado pelo meu avô de 70 anos ao TK-85. E foi o Caralho. meu avô que me apresentou o videogame. Era um jogo que eu lembro até hoje, que era um RPG. Poucos vão saber aí o que é um roleplay game. Então era um jogo que você tinha que digitar. Você vá para o norte tantos metros. E daí o jogo te descrevia em texto o que você estava vendo. Ah, você encontra uma clareira, não sei o quê. Daí você vira para o sul, tantos metros. Isso tomava ações todas por texto, e foi meu avô que me apresentou. E esse Legal. meu avô, Pedro Sigô, ele aos 80 anos foi contratado por uma rede de supermercados na área de TI para cuidar da rede, né, até aos 80 anos. Então foi muito bacana, assim, uma Olha experiência, só, muito mesmo legal. já falecido, mas uma pessoa Sensacional. especial. E para quem não sabe o que é RPG, que deu origem, na verdade, a um dos desenhos mais clássicos da geração do Mauro, Caverna do Dragão. Caverna do Dragão. Eu já era anterior, eu sou do Jetsons, eu sou dos Flintstones. Aliás, eu sou dos Flintstones da época dos Flintstones mesmo, né? De quando foi feito o desenho em 1961. E aí agora é pro Edu, né, Edu? Você também que vem tem um histórico no mercado de esportes, não só futebol, mas passou aí por várias marcas, na verdade, apoiando Olimpíadas, futebol e N outras modalidades. Conta aí um pouquinho de você pra gente. Bom, eu vou começar pela minha peculiaridade, que na verdade explica a minha carreira. Embora não pareça, né, as pessoas que não me conhecem acham que eu sou forte, bombado. Muito pelo contrário, eu não tenho estatura para isso. As pessoas que me conhecem sabem disso. Mas eu joguei futebol de salão e tênis toda a minha infância e adolescência, de forma competitiva. Então, enquanto a molecada estava tocando terror na rua, eu estava treinando. Então, mais como referência, no futsal, eu joguei na mesma época que o Juninho Paulista, que o Zé Elias lá na GM, e no tênis eu treinei junto com o Meligeni. Tem mais ou menos a mesma idade, só que quando eu fiz 17 anos, eu dei a notícia que meu pai queria ouvir, assim, pai, eu não vou mais jogar não, eu quero estudar. E aí meu pai ficou super feliz com a minha decisão, e depois meu pai ficou ainda mais feliz quando eu entrei na USP, né? Eu estudei na mesma avenida que o Nando, só que do outro lado da rua. Eu fiz administração na USP e aí começa a minha carreira indo para os Estados Unidos para estudar esportes marketing lá. E desde então são 20 anos nesse mercado, com um grande destaque aí para o gerenciamento esportivo de marcas como Adidas, BRF, Bridgestone. Fiz dois jogos, 2 Copas do Mundo, Jogos Olímpicos, assinei vários contratos, inclusive para a alegria do Mauro, eu lancei a primeira camisa verde-limão do Palmeiras. É linda, marca-texto maravilhosa, 2007, né? Fantástico. 2007. Bom, achei alguém que gostou da camisa, porque muita gente me jurou de morte Eu por adorei. conta dessa camisa, mas enfim, Adorei. espero que a mulher do Nando tenha gostado dessa camisa aí, deu bastante trabalho para fazer, e desde então eu sigo nesse caminho aí dentro do mercado esportivo. Eu costumo dizer que todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas não os tomos que eu levei. É um mercado bastante interessante, mas bem desafiador também. Pinga 51, sempre deixando muito claro. Aliás, aquela famosa foto histórica que tinha no Palestra Itália, tava o Eric Betti, meu primo, e tava o meu filho, Luca, porque a camisa era muito bonita. Ô, Fleury, já que você é o dono da bagaça, começa perguntando pro Nando Coin, que vai falar em nome também da BBL, Bad Boy Leroy, nome maravilhoso também. O Eduardo Cortes, também nosso especialista. Ó, é pós em Berkeley. Pós em Berkeley, não precisa falar mais nada, cara. O que você faz? Pós em Berkeley, você pode ter jogado tênis com o Meligeni, pode ter jogado futsal com o Zé Elias, pós em Berkeley já acabou, é o super trunfo. Aliás, o duro é para a galera do esporte saber o que é super trunfo, mas aí é coisa do tiozão Suquita, que também ninguém sabe o que é tiozão Suquita. Fala aí, o tiozão Suquita, Fernando Fleury. Vamos lá, vamos começar com uma pergunta envolvendo os dois aqui. A gente estava batendo um papo que o nosso programa a gente está conseguindo ter uma audiência altamente qualificada, e acho que é uma coisa que é bem legal para a gente poder discutir aqui, para a gente aprender um pouquinho. Como que vocês veem as marcas hoje falando, na verdade, com o público do esporte e com o público do e-esportes, vamos falar assim, ou com o público do games, na verdade, né?
Vai lá, Nando. Edu, vou puxar do meu lado, né? Do esportes eu tenho muito pouco para contribuir. Eu acho que, como você usou as duas palavras, esportes e games, é importante a gente explicar a diferença entre eles. Por favor. Vamos começar por aí. O videogame, nem todo videogame ele tem a modalidade esportiva, então nem todo videogame entrega a capacidade de a gente criar modalidades esportivas em cima dele. Então você tem jogos, sei lá, jogos single player que você joga sozinho, então você tem vários jogos de celular, vários jogos de console ou jogos de PC que eles não geram a oportunidade de você criar uma liga ou uma competição em cima. E daí tem alguns desses jogos, como o League of Legends, eu vou começar a falar alguns nomes, vocês, por favor, desesperadamente me interrompam quando começar a ficar muito complexo. Mas como o League of Legends, como o Free Fire, que é muito forte no Brasil, como o Fortnite, como o Counter-Strike, são alguns dos nomes mais fortes, que eles, apesar de ser um jogo que você pode jogar e se divertir, paralelamente foi montado uma estrutura competitiva e esses donos desses jogos usam muito mais como uma estratégia de marketing e de entrega de conteúdo para a sua audiência. Então, o esportes, ele nasce sempre de um jogo, e esse jogo, ele geralmente é um jogo que tem as condições, e essas condições são de própria jogabilidade do jogo e condições também de ser transmitido. Então, o jogo, ele tem estrutura por trás daquele jogo de você entrar dentro e colocar câmeras para poder fazer uma transmissão. Então, é como se fosse um campo de futebol, então você tem lugares que você consegue colocar os cameramans para poder fazer aquela transmissão. Então, são empresas que desenvolvem e vão para a parte do esportes para transformar em uma estratégia de marketing do próprio jogo. Isto posto, quando a gente fala de esportes, abre-se uma oportunidade para as marcas entrarem no modelo de patrocínio que é muito parecido com o esportes convencional. Então, nada mais é do que um torneio de Wimbledon ou um torneio de futebol. Então, é um torneio com rodadas, com times profissionais que participam daquele torneio e a gente tem uma entrega na transmissão. Eu vi o programa de vocês, onde vocês falavam muito de surf, então ele é muito parecido com a estrutura de surf, que foi buscar dentro do streaming uma solução para alcançar o seu público que era carente, e como também as partidas são muito longas, é muito difícil você colocar isso no linear, etc. Então é muito parecido com essa estrutura de streaming nos canais como o YouTube, Twitch principalmente, Facebook, e é uma competição como qualquer outra, com os seus patrocinadores devidos, que a gente está tentando aí no mundo catequizá-los e mostrar que o produto vale a pena ser investido. Legal. Bom, do ponto de vista de esporte, Fleury, e na verdade, apesar de ser professor, inclusive eu e Fleury somos professores do mesmo curso em alguns lugares, não quero falar muito de teoria, né, mas uma das teorias aí de marketing esportivo é quando as empresas elas usam o esporte dentro do seu composto promocional, né, ou seja, elas investem aí em atletas, em clubes, em federações, em eventos, para justamente tentar atingir os seus objetivos comerciais, estratégicos e mercadológicos. Aí a gente pode até discutir, né, aí o grande potencial aí de entrega, principalmente do produto futebol, em relação à visibilidade. Hoje, infelizmente ou felizmente, muitas das marcas hoje investem no esporte em busca de visibilidade, né, que é um acerto, mas é um acerto pela metade, porque o produto esporte ele pode entregar muito mais além de visibilidade. Né? Então, a gente está vendo aí, a gente que trabalha nesse mercado há 20 anos, a gente vê que tem uma evolução aí do envolvimento das marcas com o esporte, acho que a gente tem novos cases aí de sucesso nos últimos anos, tem muito a melhorar, tem um trabalho muito grande de catequese, né? A gente conversou disso, né, Nando, que um dos grandes desafios aí dos players de esportes é catequizar, principalmente as marcas não endêmicas, a investir nesse mercado. E no mercado tradicional não é diferente. A gente também, nós como consultores, agências e players, a gente também tem que catequizar e ensinar as marcas de como investir no esporte, como ter o melhor resultado dos seus investimentos de patrocínio, né? Nessa questão, eu acho que vale a pena, de repente, a gente debater o seguinte. Quando as marcas vão investir no esporte, ou no e-esporte, ou nos games, vamos falar mais de game, investir em games, né? Seja ela para uma competição, ou para, de repente, estar num FIFA, por exemplo, ou para estar em algum esporte,
PES. De repente, pode ser num PES, perfeito? Por favor, PES. Por favor, até porque teremos gente da Konami em breve aqui, hein? Mesmo que não tenha, pô, eu tô lá desde 2010, caramba. Mas tudo bem, vai, é Boa. um esporte. Isso. Perfeito. Uma das grandes questões que a gente pode debater eles estão comprando anúncios para estarem ali posicionados em determinado comercial, vamos dizer assim, né? Ou como é que você gosta de falar, Nando? Reclame. Reclame? Ou será que eles estão comprando segmento de pessoas? Deveriam estar comprando segmento de pessoas, deveriam estar comprando uma conversa de um público que eles perderam a conexão. Eu Perfeito. acho que esse é o grande valor. E Edu, você concorda? Não, eu concordo bastante com o Nando quando fala disso, né, que o foco deveria ser comprar conversas ou um recorte de público, né? No esporte tradicional a gente vê isso com bastante clareza. Quando a gente vai para esportes de nicho, os ditos esportes de nicho, que agora não são tão nicho, né? A gente comentou muito o surf aí com o trabalho do Ivan Martinho aí no Brasil, a gente está vendo o skate, a gente vê outros esportes como o tênis, como o golfe, né? O recorte ele é mais claro. Mas quando a gente fala de futebol, né, que é a massa, aí a gente acaba pegando um espectro bastante grande. Mas acho que tem essa possibilidade aí de conversar com a massa e também com recortes, falando com esportes de nicho. Mas aí quando a gente vê, por exemplo, os times de futebol que hoje... e fiquem à vontade para falar que eu estou errado, tá? Pelo amor de Deus, eu estou propondo... isso que a gente mais gosta. Mauro, principalmente. Uhum. Eu estou propondo, na verdade, debate. Quando a gente vê os times de futebol, principalmente, que vão lá e vendem a ideia da visibilidade, né? O awareness na TV, aquela coisa toda, principalmente com a venda da camisa como principal. Eu costumo dizer que eles estão competindo, vendendo anúncio, praticamente, né? Porque eles estão vendendo o comercial da TV. E aí eles estão competindo principalmente com a Globo, que é a principal detentora dos direitos. E aí eles vão vender anúncio contra a própria Globo, que vive de vender anúncio. Então eles vão competir com quem sabe muito vender anúncio, né? Então o principal objetivo nosso seria a gente conseguir vender, de quem está nesse mercado, oferecer objetivos diferentes. Como é que funciona isso para você, Nando, no game? O que você vai ofertar para essas marcas que vão vir, que você quer trazer? O que você vai ofertar? É awareness? É só essa exposição simples? O que você vai levar para trazer esses caras? Eu acho que não são excludentes, tá? Eu acho que qualquer projeto, quando você tem uma entrega... Por exemplo, a primeira coisa que eu fiz quando eu fundei a BBL foi conversar com o Ibope. Então, o eSports, ele não era auditado. Então, eu fui Repucon, Ibope Repucon, e a gente montou juntos um raciocínio inovador na época de auditar as minhas entregas no digital. Legal. Uhum. Por quê? Porque o executivo que está por trás do projeto, na hora de ele aprovar, ele tem que comprar. A mesma coisa, eu acho que quando ele compra um time de futebol, cara, o ROI e a entrega, e o documento que ele tem na gaveta dele, provando que o dinheiro que ele investiu teve o retorno devido para ele aprovar aquela campanha, não necessariamente é o que fez ele aprovar, mas ele precisa daquele documento porque é a profissão dele. Ele precisa fazer investimentos conscientes com o dinheiro que ele toma conta. Só que eu acho que quando você compra uma camisa de um time, você está justificando aquele investimento e você está ganhando muito mais, que é a história da paixão. Então, o eSports é uma oportunidade gigantesca. Tem um case da DHL, a gente tem um vídeo que as pessoas podem procurar no YouTube, chama DHL Crowd, eles vão achar. Você tem um estádio com umas 10 mil pessoas gritando espontaneamente DHL, DHL, DHL quando a DHL aparecia na tela. Por quê? Eles fizeram um trabalho muito bem feito, com o influenciador certo, eles eram o verdadeiro brought to you by DHL, porque eles faziam o transporte do evento de esportes para a sua cidade. Então, eles transportavam, toda a logística era feita por eles, eles entregavam o troféu oficial numa caixa da DHL, e tinha todo um trabalho junto de uma campanha com ativações, etc., que eu nunca vi a Nike, com todo o investimento que ela fez na história do esportes, nenhuma Red Bull, conseguir tirar espontaneamente de um estádio as pessoas gritando a marca. Então, o que você compra e deveria estar comprando é essa oportunidade de que ainda é a carência do fomento. Esses gamers,
por isso que eu falo, comparo muito com o surfista ou o skatista. Dentro de casa, num almoço, num fim de semana, o Joãozinho, o Joãozinho, você não tem ideia, o Joãozinho tá perdido, ele não sai do computador, fica jogando videogame o dia inteiro. Então ele é um pária da sociedade, teoricamente. E quando o cara vai para um estádio com 15, 20, como já teve de 80 mil pessoas dentro de um estádio, ele vê que os caras que estão no palco ganham 10 vezes mais do que pessoas que fizeram 5 MBAs, etc., 4 faculdades. É uma validação, uma sensação de pertencer a uma coisa que existe. Então, ele não é mais uma pessoa perdida na vida, e aquilo existe um cenário. Então, a força que a marca que apoia e ajuda a realizar esses sonhos o resultado é muito forte. A ponto de ter um estádio gritando o nome da sua marca. O cara não comprou isso, ele não pagou isso. Ele pagou X milhões de impactos por X milhões de dólares. Só que ele colheu esses frutos. E a coisa maluca, né, Fernando, Nando e Eduardo, porque é muito rápido. O mundo hoje é muito rápido, acelerado. O crescimento do esporte é um negócio impressionante. Você vai na XP Games, você vai num evento de League of Legends, até por coincidências de vida e profissionais, eu conheço muita gente que faz, eu fico absolutamente abismado, até pelos meus anos de janela de experiência de torcedor e de jornalista esportivo há 30 anos. São pessoas que, no caso aqui do tiozão Suquita, eu não tenho a menor ideia de quem seja, não só eu, muita gente não tem, fazendo algo que eu não sei o que eles estão fazendo, com uma narração que a gente também não sabe, e com esse número absurdo que eu queria que o Nando me confirmasse, o Eduardo também, que são mais de 7,5 milhões de brasileiros que assistem pelo menos uma partida de 22 jogo. milhões. Está em 22? 22 milhões de entusiastas, são 90 milhões de gamers. Que assistem aos jogos e aos análises, assim como a gente, entre aspas, ainda bem que perde tempo vendo a gente falando de futebol, que vê de uma maneira, Nando, que é um negócio que, embora se mensure, não tem como medir, na verdade, né, Nando? A gente fez um campeonato, ano passado a gente fez todos os campeonatos de um jogo de celular que chama Free Fire. Sim. O primeiro campeonato que a gente fez aberto ao público, a gente abriu inscrições e em menos de uma semana a gente teve 66 mil inscrições, 66 mil times de 4 pessoas inscritos em menos de uma semana para participar do campeonato. Isso em menos, acho que foram em 4 dias, tá? O último evento do ano, que foi um presencial no Rio de Janeiro, a gente perdeu o recorde agora por causa das lives dos sertanejos na época de Covid, mas a gente colocou 1.260.000 pessoas simultâneas assistindo a transmissão aqui no Brasil. Então, assim, por isso que eu falo que é uma audiência perdida, porque estava todo mundo olhando por um bom tempo para um lado, e esse cenário, não é aquele cenário cresceu de ontem para hoje, esse cenário, ele existe, ele foi formado de dentro para fora. E quando ele é formado de dentro para fora, ele tem muita força de absorção, então as pessoas que ajudam, eles abraçam e recebem, e muita força para repelir os oportunistas, entendeu? Então, é um cenário que tem que ter muito cuidado para saber lidar e trabalhar com ele, mas assim, quando você sabe, eu acho que você colhe frutos únicos, de fato. Edu, nessa questão, como o Nando falou, de reprimir os oportunistas e tal, e aí eu lembro muito do Kestel, que ele vai falando muito dessa questão das comunidades, né, de como as pessoas vão se unindo dentro dos seus próprios elos, dos seus próprios nós e tal. Será que não falta isso na questão do futebol? A gente tem muita questão das torcidas organizadas, né? Mas a gente não tem essa questão de união dos seus próprios torcedores, de repente, né? A gente vê a WCL, quando você fala da comunidade do surf, que eles têm essas raízes, os gamers, a gente identifica isso muito bem, né? E o futebol, como é que você vê isso? Como é que você vê o basquete? Como é que você vê os esportes em geral nessa relação com as marcas? Olha, acho que você tocou num ponto importante. Quando a gente fala, né, de esportes, eu vou usar entre aspas mais nichados, como você falou, a questão do surf. Para mim o surf é o maior exemplo. Para mim o surf não é um esporte. Para mim o surf é um estilo de vida muito próprio, né? A forma o que eles comem, o que eles ouvem, como eles se vestem, o estilo de vida, o respeito à natureza, o respeito ao corpo. Todo comportamento ele é único, né? O skate também tem essa característica, o basquete, né? Eu lembro quando eu trabalhei na Adidas, o basquete tem uma questão muito forte de lifestyle, né? Quando a gente vendia tênis de basquete, não era para o pessoal fazer racha
no Ibirapuera, era o pessoal do hip hop, né, que curtia a música, que curtia o estilo, que passeava, né, com os tênis de basquete. Bom, agora a gente volta aí, né, com o fenômeno Michael Jordan por conta aí do seriado, né? Você tem uma revitalização desse way of life, né? E eu acho que o futebol, como o futebol a gente fala muito com as massas, é um pouco mais complicado da gente ver esses clusters dentro do futebol. Certamente a gente tem muitos. Torcida uniformizada, acho que não é o melhor exemplo, infelizmente, pela própria banalização da torcida uniformizada. Eu lembro quando eu era garoto, eu fazia parte de uma torcida chamada Dragões da Real, né? Acho que somos 3 São Paulinos aqui, o Mauro também que conhece bem, né? Na época que a Dragões da Real era a Dragões da Real, não era um bando de bandido querendo descontar suas frustrações da semana no estádio, né? Então, estava mal no trabalho, estava mal com a mulher e ia no estádio para brigar. Então, assim, eu acho que sim, tem clusters também no futebol, mas pelo fato de ser um esporte de muita massa, a gente não consegue identificar de uma forma muito clara, coisa que nos outros esportes de nicho a gente consegue ver de uma forma mais evidente. E aí não falta, então, um aproveitamento desses outros esportes para, de repente, crescer como o e-sports vem crescendo, ou os games vem crescendo? Porque quando a gente vai em reunião com outros esportes, uma coisa que a gente ouve bastante é uma reclamação do tipo, falta espaço para mim, a TV não me apoia, aquela coisa toda. Mas a TV não apoiou o surf, a TV, de repente, não apoia o e-sports, e eles estão crescendo, né? O que você acha, Nando? O esporte especificamente, ele tem muita força, como eu expliquei no começo, a origem dele parte do videogame. Então tem muita gente jogando aquele jogo. Quando tem muita gente jogando aquele jogo, ele tem uma força natural. Então o publisher, o cara que produz o jogo, ele tem uma força absurda. E assim, você pega esse Free Fire, como eu falei, um exemplo, o cara é gigantesco, cara, eles não têm os números, não são abertos, mas a gente consegue fazer um chute que ele tem mais de 30 milhões de jogadores ativos no Brasil. No Brasil. Tá? A integração multiplataformas também deve ter ajudado bastante a questão dos e-games, né? Dos e-sports. Você hoje, diferente da plataforma que está jogando, pode jogar com vários amigos, né? Seja no PS4, no Xbox, no celular. Depende do jogo, sim. Mas assim, é mais, eu acho que é mais do que isso, né? Na verdade, os seus amigos, você convive com eles através do jogo. Sim. Então, acho que é o que acontece também no futebol, cara, que você estava lá, mas assim, você vai jogar a sua pelada uma vez por semana, encontra seus amigos e fica batendo um papo depois, etc. O videogame você faz isso todo dia com esses seus amigos, entendeu? Eu tenho uma filha de 10 anos e ela é viciada em Roblox ou Minecraft. Então, e você pode virar um Messi. Né? Assim, não é qualquer hora que você conhece, mas você pode virar um Messi, cara, pode virar um Cristiano Ronaldo, pode virar um Jordan, e assim, e o que é mais impressionante é o que o Nando falou, né? Você era um pária, e aí você de repente vai sustentar a tua família, né, Nando? Faz, e daí entra toda essa parte de influenciadores, obviamente que é muito forte é forte em todas as áreas, mas dentro da área dos games é gigantesca também. Então, quando o jogo tem muito sucesso, aparecem vários expoentes que são caras que ficam falando sobre aquele jogo. Então, o consumo, não só o consumo de realmente você estar jogando, mas o consumo do conteúdo, da cauda longa daquele jogo é brutal. Então, assim, você passa 1/4 da sua vida consumindo isso. São números, entendeu? Concretos, assim. O cara passa 1/4 do tempo dele consumindo games e esportes. Mais do que isso, né, Mauro? Desculpa. Mais do que Eduardo. isso, não, por favor. Né? Você pode não ser um Messi, mas nos games, em esportes, você pode jogar com o Messi, né? Você pode interagir, né, com os streamers, com os pro players. Eles são muito mais acessíveis do que os ídolos esportivos, né? Eu lidei com muito ídolo, né? Por conta dos patrocínios da Adidas, eles eram todos inatingíveis, inalcançáveis, né? E em esportes, a proximidade ela é maior, né, Nando? A gente tem uma das empresas que a gente tem, chama Party of Legends, que é uma festa para os gamers, que a gente convida os grandes jogadores, os grandes influenciadores do cenário, e os caras ficam lá no camarote e os caras descem para a balada junto com esse público e interagem numa boa com esses caras, entendeu? Então é muito legal. É interessante ver, e é muito interessante também ver, vocês estavam falando um pouco de time,
Esportes, a torcida não tem separação de torcida. Todo mundo senta junto. Por quê? Eu acho que tem muito da força. O core é o videogame, entendeu? O core é aquele jogo. Então, as pessoas, antes de gostarem de um time, elas gostam do jogo. Então, elas celebram, antes de tudo, aquele jogo. E daí, elas escolhem alguns times para ter essa paixão, entendeu? Ô, Nando, mas aí deixa eu te fazer uma pergunta. Será que elas estão torcendo já para os times ou para o jogador? Porque eu tenho uma sensação, e aí é um chute meu, tá? Porque eu estava assistindo as finais que o Flamengo participou, e a gente sabe que tem gente que torce para o Vasco no futebol, mas está torcendo para o time do Flamengo por causa do Goku ou por causa de um jogador específico, né? Uhum. Será que o jogador hoje, no e-games, né, no e-sports, não tem mais força do que os próprios times hoje? É igualzinho aos outros esportes, cara. Leva torcedores juntos, obviamente, ainda até porque é muito novo, né? Então, acho que não tem essa tradição de você torcer para Pen Game ou para NTZ, como você comentou, ou para Red Canids, são times que são razoavelmente novos, né? Então, acho que no futuro, com esses times perdurando, você vai ter um Mauro Betti que, se nasce um filho, ele não vai poder não ser palmeirense, ele vai ser obrigado a ser palmeirense. É isso. Então, isso acho que vai acontecer no futuro, mas como aconteceu várias vezes, principalmente quando vai para um time internacional, você acaba tendo um segundo time, entendeu? Você tem o seu time de coração, e daí o Neymar vai jogar no outro time, daí você também torce para aquele outro time. Então, acho que isso acontece, eu acho que é muito parecido. Eu acho que tem times que têm força, mas como esses caras são grandes influenciadores, as pessoas acabam seguindo um atleta muito porque ainda falta um pouco de tradição nessas organizações. Legal. Edu, você acha que no futebol essa força é menor? Tá diferente, né? A gente está falando de um esporte já consolidado há bastante tempo, que mexe com muita paixão, que mexe com muito dinheiro há muito tempo. Né? Você vê, por exemplo, o Mauro, né, que vive esse mundo também há bastante tempo. Né? Muita gente reclama que hoje os jogadores eles são blindados, né, pelo assessor de imprensa. Ninguém consegue conversar mais com os jogadores, né, Mauro? Tem que falar com o assessor de imprensa, seja do clube, seja o pessoal, ou seja, esse distanciamento, ele é prejudicial para o fã, né? Por que o Instagram vem resolver um grande problema nisso? Porque aí o cara, o torcedor, o fã do Cristiano Ronaldo, ele consegue ver a vida do Cristiano Ronaldo, né? Consegue ver os carros que ele tem na garagem, o que ele fez naquele dia, ou seja, dá uma visibilidade, dá uma proximidade que a gente perdeu no mundo real. É isso mesmo. Ô Eduardo, perguntas aqui, você pode mandar perguntas no nosso chat, já chegando aqui uma para você, Eduardo, que se, claro, o Nando quiser, pode comentar também. Eduardo, por que você acha que as marcas de material esportivo ainda não abraçaram os esportes? O que está faltando? E ele fala, sei que tem a Fúria Nike, Flamengo Adidas, o League of Legends nos Estados Unidos já ativaram isso. É a pergunta do Luiz Costa para você sobre as marcas esportivas e o esportes. O que você acha, Nando? Responde primeiro, aí eu vou atrás. Cara, eu acho que teria a minha questão que é isso. Eu acho que primeiro que tentaram imitar esportes tradicionais, que eu acho um erro. Você vê jogadores de esportes com camisa com estilo e corte de NBA, entendeu? Eu acho que é esse raciocínio que falta, a gente assumir, o esportes assumir uma identidade de fato. E daí a gente vai muito mais para material esportivo para a prática e muito mais para lifestyle, que é um pouco essa questão. Então, para a prática, obviamente, você não tem material de performance. Então, não está no vestuário que vai mudar a sua performance se você está com a camisa X ou com o sapato Y ou com a calça tal. Você tem em periféricos, daí você vê muito investimento em cima de periféricos, que é o mouse, o fone, o teclado, o monitor. E eu acho que cadeira, né? Cadeira. Então, eu acho que quando começar a se desenhar um estilo de vida, um lifestyle, daí sim essas marcas, eu acho que elas vão poder aproveitar muito disso e deveriam estar olhando muito mais para isso do que para um material de performance. Deixa eu só complementar, Mauro, desculpa. Por favor, Eduardo. Aqui, não, imagina. Acho que também tem uma visão míope, né, das empresas, de algumas empresas de material esportivo, não todas, eu não gosto de generalizar, no seguinte sentido, né, aquele vício pela exposição.
quando a gente vê aí o ambiente de esportes, nem sempre você tem a visibilidade do uniforme nos jogos, né, Nando? Alguns dos jogos... Quando são presenciais, sim, né? Mas quando presenciais você tem. Quando não é presencial, a marca não aparece. E como a gente também está vivendo, a gente sempre viveu um mundo de recursos limitados, onde o budget ele é limitado. Eu costumo dizer que um gestor de marca, ele frequentemente, a gente está falando de games aqui, ele está com um tabuleiro de war na mão, né? Ele tem que decidir aonde é que ele vai atacar primeiro, se ele vai para Vladivostok primeiro, se ele vai para uma outra região. Oi? Do Dinka. Aral do Dinka. Eu sempre adorei atacar Aral do Dinka. Não é? Então, e hoje, o número de opções de investimentos em marketing é muito grande. Né? Você tem ainda o digital, você tem TV. TV existe ainda, tem bastante gente que ainda assiste TV, hein? Você tem TV, né? Você tem promoção, você tem influenciadores, você tem esporte, você tem esportes, você tem cultura, né? Ou seja, hoje a diversidade, o leque de opções para um gestor de marca investir, ele é muito grande. Só que, por outro lado, o dinheiro ele é finito e ele não pode errar. Né? Então, normalmente, o investimento ele vai para opções mais seguras. E, nesse ponto de vista, o produto esporte, ele não está entregando tudo aquilo que ele poderia entregar. Né? Um produto que está no Brasil, né, ele está mal precificado, ele ainda está caro, ele não entrega tudo aquilo que ele poderia entregar, e também é um produto que é mais difícil de mensurar. Né? Você compara, por exemplo, com o digital, que você consegue mensurar e se você errar, você consegue corrigir muito rápido. No esporte não é bem assim. Acho que esse é um dos grandes desafios aí do ecossistema esportivo, né? Mensuração de resultado. Bruno Ribeiro pergunta para vocês dois, vou começar com o Nando. Pergunta do Bruno Ribeiro, eu gostaria que vocês dois fizessem um paralelo das transmissões de esportes e dos esportes como um todo. O que os esportes têm a ganhar com o streaming? Eu? Isso. São muito parecidos. Tem uma parte que está por trás da transmissão, que vem antes da transmissão, que é colocar o jogo de pé, né? Então, uma partida de futebol, quando a gente coloca de pé, a gente leva todo mundo para um estádio e acontece aquela partida, e daí a gente posiciona essas câmeras e tem os nossos casters, a gente faz a transmissão. O eSports, a gente precisa montar e estruturar essa partida dentro do universo virtual. Muitas vezes, como o Edu falou, isso acontece presencialmente, a gente tem no palco 5 jogadores contra 5 jogadores, a gente faz tomadas dessa transmissão do palco, mas muitas vezes, como está acontecendo agora, o nosso campeonato de Counter-Strike, a gente fez ele 100% online, as pessoas estão jogando da casa deles. Então, tem essa grande diferença, que é a grande diferença da onde nasce o negócio. A gente consegue pôr de pé uma transmissão de esportes sem ter um evento presencial onde tudo está acontecendo. E daí, quando a gente vai para a captação das câmeras, que a gente coloca, como eu falei, tem câmeras dentro do jogo ou tem câmeras posicionadas no campo de futebol. Daí, estamos falando exatamente da mesma transmissão. Exatamente da mesma transmissão, mesmo raciocínio. E a gente usa muitos sistemas de computador para fazer isso, para fazer toda a estrutura, mas é muito parecido. E a gente tem uma mini emissora, uma mini transmissora de televisão, 100% no digital, lá na BBL. Então, temos estúdios, temos o broadcast, temos 6 estúdios, temos um broadcast. Então, a gente é uma emissora de TV. Eduardo? Bom, acho que é público e notório, né, que a nossa forma de consumir conteúdo, de se divertir, ela mudou, né, e vai mudar cada vez mais. Como eu disse, tem bastante gente que ainda senta na frente da TV para ver Jornal Nacional e não vai deixar de ver Jornal Nacional, mas tem muita gente que está consumindo mesmo o Jornal Nacional em outras mídias, em outras telas, tá certo? E o streaming o streaming é algo que veio para ficar. Acho que a Netflix teve aí o grande mérito de abrir as porteiras, né, para todo mundo, e o streaming no esporte é algo que vai crescer. Eu tive uma experiência o ano passado de trabalhar no Maicujo, que é uma plataforma de streaming de futebol, né, passando aí conteúdo long tail, e obviamente, assim como as outras plataformas de streaming, como o DAZN, como outros players, está todo mundo aprendendo e tá catequizando esse mercado, né? Do ponto de vista esportivo, a gente tem que ensinar as pessoas que sentam na frente da TV para ver futebol na Globo às 4 da tarde
a começar a ver no streaming, com todos os nossos desafios de qualidade de banda larga, né, de equipamentos, mas enfim, é um processo sem volta. Não acredito que a TV linear vai desaparecer, não acredito, assim como o jornal também não vai desaparecer, o jornal físico, né? Mas tem gente que vai continuar lendo o jornal, tem gente que continua folheando o jornal aos domingos, não é isso? Acho que é uma questão de adaptação e de novos tempos para todo mundo. Acho que tem uma questão, Edu, só para não ficar sem falar, que eu acho que é um grande diferencial é a interação. Então, o nosso público está acostumado a conversar com seus amigos junto da transmissão. Então, quando você está no streaming, principalmente dentro da Twitch, é muito forte isso, está todo mundo digitando sem parar, conversando, comentando e interagindo com aquele conteúdo dentro da própria plataforma. Acho que isso é um grande diferencial, fora outras ferramentas que estão surgindo dia a dia para entregar uma experiência melhor através do streaming. Fleury? Vamos lá. Essa daqui, Nando, eu estava vendo um bate-papo seu num outro, ou era uma leitura sua no meio mensagem, agora eu não lembro, e eu vi que você, e fui ver o vídeo, você recentemente, na verdade, fez um super comercial muito legal do Free Fire, né, para vender a skin do Alok, não foi isso? A gente produziu, eu fiz esse trabalho lá na Vetor Lobo, a gente fez o personagem do Alok, né? Exato. A gente produziu o personagem do próprio jogo e fez o filme. Foi muito legal, eu vi, achei muito legal, e aí eu fiquei uma pergunta na cabeça, uma ideia, queria que você e o Edu debatessem. O esporte, na verdade, né? Não o esporte, mas o esporte, falta um pouco de conteúdo, principalmente se a gente levar para o futebol, falta um pouco de conteúdo inovador para o futebol, né? Eu lembro que o Roblox, por exemplo, na final da NFL do ano passado, lançou skin dos dois times e de todos os jogadores da NFL para o Roblox, por exemplo, né? Não falta um pouco de conteúdo novo para os nossos times de futebol, que tem a paixão de todos os torcedores, não só para eles entrarem no games, por exemplo, mas para trabalhar com essa massa. Será que caras como você, caras como o Edu, não podem, de repente, entrar com grandes conteúdos, produzir novas ideias para que esses times trabalhem melhor esses torcedores? Eu sempre costumo falar que, por exemplo, os times jogam para a mão dos pais, né? Mão do Mauro, para minha mão, para sua mão, para a mão do Edu. Mãe ou mão? Defina-se. Mão. Mão. Para mão. Para as nossas mãos, né? O papel de fazer com que nossos filhos sejam torcedores. Né? Como se isso não fosse uma função, de repente, do marketing do clube também, né? De atrair novos torcedores. Né? Será que não está na hora dos clubes pensarem nisso um pouco e, de repente, a gente pensar, poxa, tem 30% de brasileiros que falam que não torcem para ninguém. Nós estamos falando de 60 milhões de pessoas. É maior que quase todos os países da Europa. Será que a gente não precisa de um Nando e de um Edu pensando nisso lá? Vai lá, Edu. Bom, eu costumo usar muito aquela analogia do lado cheio do copo e do lado vazio do copo, né? Claro, acho que tem muito potencial, tem muita coisa para melhorar, não só na área de marketing do clube. Quer dizer, a gente tem aí, né, algumas ilhas de excelência, né? A gente vê aí o trabalho feito por Flamengo, por Palmeiras, por Atlético Paranaense, por outros clubes aí, e comparado com 20 anos atrás, quando eu voltei dos Estados Unidos, é público e notório a evolução desses clubes. Sem dúvida nenhuma, acho que tem bastante coisa para fazer, bastante coisa para evoluir, mas o que eu queria dizer para vocês, e não é nenhuma novidade, já falei isso várias vezes, qual que é o papel, né, da área de marketing dentro de um clube? Né, nos últimos 15 anos, o job description do diretor de marketing do clube era a captação de patrocínio, tá certo? Ele é medido e cobrado 99% do tempo dele para trazer patrocínio, afinal, sem recurso, o clube não se sustenta. Ou seja, sobra muito pouco tempo para se fazer aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente gosta, né? Que é fidelização de torcedor, internacionalização de marca, fortalecimento de marca. Mas, de novo, eu acho que é um processo, a gente que vive esse mercado já há muito tempo, a gente vê melhoria, né? A gente vê gente fazendo direito, gente fazendo muito bem, e para mim é uma tendência sem volta, é quase como uma coisa darwiniana. Se não melhorar, vai se perder no meio do caminho. O que eu acho, Edu, vai ser uma mudança que eu acho que vai ser acelerada, infelizmente, pela situação atual.
mas é uma mudança do raciocínio B2B para o B2C. Eu acho que o futebol, ele é B2B, e você falou exatamente esse exemplo. O cara estava preocupado nas relações com os patrocínios e com as marcas, onde ele podia estar fazendo muito mais dinheiro na conversa direta com o seu próprio torcedor e aumentando isso. Então, acho que o esportes é muito forte em relação a isso, e tem um potencial gigantesco, que é a conversa genuína e direta, sem intermediários para o público final. Então, acho Nando, que quando começarem a usar, acho que vai mudar muito. O eSport hoje, ele vê na questão da geração de receita, a geração de receita por meio do patrocínio e desse fã, desse engajamento do fã, diferente do futebol, que vê a geração de receita muito mais baseado nessa questão de vender atleta e na necessidade da receita da TV. Sim, eu acho que é diferente. A venda obviamente tem essa questão de venda de atletas, isso é uma agenda das organizações e dos times, mas como eu falei, tem um publisher por trás. Quando tem um dono do jogo por trás, tudo que você faz relativo àquele jogo, você tem que ter um cuidado excessivo para não ferir a comunidade. Então, o papel da BBL, neste caso, assim, a gente vem se destacando, porque, antes de tudo, o meu maior cliente é o cara que fabrica o jogo. Eu não posso chegar e tentar vender uma coisa para a marca. Assim, o cara fatura Epic no mundo, ele fatura com Fortnite 4 bi de dólares. Então, se eu chego com um projeto para ele de 3 milhões de reais, ele vai falar, pô, legal, excelente, cara. Primeiro que vai ser difícil o cara me atender para um projeto de 3 milhões de reais. Mas qual que é o maior problema disso? A gente foi a primeira empresa que conseguiu aprovar um projeto com refrigerante para a Epic no mundo. A gente fez uma ação junto com o Fanta Laranja. Por quê? Porque eles entenderam que o nosso projeto e o jeito que a gente trabalha, a gente não fere os princípios da comunidade dele. Então, o que eles estão interessados? Em bons projetos de conteúdo para este público. Então, tá todo mundo buscando, o cara que manda na história toda, cara, se você trouxer bons projetos de conteúdo que atendam a minha audiência, eu autorizo você fazer. Não é uma questão de dinheiro. Então, muda, é muito diferente o jeito de se trabalhar, entendeu? Não. Então, quando eu consigo convencer ele a vender patrocínio para pôr de pé um campeonato, não é porque ele tem um rev share do patrocínio, é porque o campeonato é importante para ele, para atender a comunidade. Ô, Nando e Eduardo, a respeito da comunidade, por tudo aquilo que da maneira como ela surge, como você já destacou, de dentro para fora, orgânica, embora seja virtual e tal, é uma comunidade que você, digamos, está mais mapeada? É mais fácil você conversar, negociar, apresentar produto, vender serviço? Sem dúvida. É mais fácil? Sem dúvida. Não tem dúvida? Eu não tenho nenhuma dúvida, cara. A gente tem uma área nossa, inclusive é quando a gente vai para a ponta de lança de performance, entendeu? Então, as nossas entregas são awareness, consideração e conversão. Eu tenho um pilar de conversão e eu tenho cases brutais de conversão, porque a gente fez um bom trabalho de awareness, um bom trabalho de consideração, então a marca passa a ter um valor para aquele consumidor e o cara levanta da cadeira, vai para a rua e consome aquele produto do cara agressivamente. Não é pouco, é agressivamente. Então, é uma comunidade que ela respeita muito a um trabalho bem feito, entendeu? Então, ela paga de volta. A gente tem pesquisa junto com, inclusive, que a gente pôs de pé com o Ibope, que o gamer ele gasta mais do que o internauta normal. Então, a gente tem várias pesquisas de comportamento e engajamento. Eu sei, como pai de 5, eu sei. É isso, Eduardo? Não, é isso mesmo. Mas, assim, de novo, né? Acho que a comparação com o futebol, de uma forma específica, ela é injusta, né? Porque realmente, né, dentro do futebol, como eu falei antes, você pode ter vários recortes, vários clusters dentro do mesmo público, né? Quando a gente vai para mercados, sei lá, vamos pegar um outro esporte que a gente não falou aqui, que é o rugby, né? O rugby, a Confederação Brasileira de Rugby vem fazendo um trabalho muito, muito honesto, muito correto e com muito pé no chão nos últimos anos. E é uma comunidade muito fechada, muito, muito fiel, e aí a gente vê que realmente as marcas que investem no rugby têm um resultado dentro da comunidade mais efetivo, né? Certamente elas põem muito menos dinheiro do que elas põem no futebol,
mas elas falam realmente com o público que elas querem falar. Ou seja, né, os KPIs deles são claros e atende perfeitamente. A campanha da Topper do rugby foi um negócio espetacular. E o mais impressionante, queridos amigos que fizeram, desde ator até o pessoal todo, é o convencimento da seleção de rugby da campanha, né? Porque eles tiveram que falar, gente, vai zoar vocês aceitam a bronca? Bom, e foi genial que eles conseguiram falar com o capitão conseguiu convencer, e é uma das melhores campanhas, não só da história da publicidade no esporte, qualquer campanha. É um negócio fantástico. Depois, saindo do nosso Sports Insight, vão atrás, tem mais pergunta, o Fernando já vai fazer também, vamos atender ao público aqui, uma pergunta muito legal, do Juari Edson, para vocês dois, Eduardo e Nando, dizendo o seguinte, que o respeito ao público LGBT é nítido na categoria, além de times como o Corinthians Free Fire ter torcedores de outros clubes também. Ele gostaria de saber se existem estudos comportamentais ou científicos sobre essas situações sociais, a pergunta do Juari Edson. Eu não entendi direito a pergunta. O respeito ao LGBT... ele diz que o respeito do esportes ao público LGBT é nítido, a atenção que se faz a isso. E que tem exemplos como, por exemplo, times como o Corinthians Free Fire terem torcedores de outros clubes. Aquilo que até a gente já falou sobre essa fidelidade, às vezes é mais para o atleta do que para o clube. E gostaria de saber se, tanto com você, Nando, e o conhecimento do Eduardo, se existem alguns estudos comportamentais ou científicos sobre essas situações sociais. Por ser um esporte novo, ele combater a intolerância, o tipo de preconceito, se há uma preocupação nesse sentido, Nando e Eduardo também. Cara, há bastante, pelo menos do nosso lado, há bastante. A gente como eu falei, como ele é novo, a gente tenta ter a oportunidade, a gente pega essa oportunidade de ser um esporte novo e já começar com raízes sólidas e razoáveis em relação a qualquer tipo de preconceito e etc. Então, a gente colocou, por exemplo, de pé uma liga feminina, que a gente tentou gerar oportunidades que as meninas, infelizmente, o ambiente, ele é um ambiente... Essa questão, assim, o ambiente, ele não é muito favorável, nunca vai ser, e é uma construção que a gente precisa trabalhar muito forte para isso. Então, a gente fez uma liga feminina exatamente para dar oportunidade. Todos os nossos campeonatos são mistos e abertos para qualquer mulher que quiser participar, mas a gente fez um fechado para gerar oportunidades para essas meninas despontarem e os times olharem, pô, essa menina é bacana, essa menina é legal, ela tem talento, e começar a ter esse olhar para o cenário. Tem um trabalho, cara, a comunidade, ela auto se regula, assim, ela auto se regula e, como eu falei, sempre tem o publisher por trás, e o publisher, ele defende muito esses conceitos e a gente acompanha as diretrizes dos publishers e dos caras que fabricam os jogos. Eduardo? Bom, Mauro, acho que você acompanha, né, o futebol há mais tempo do que eu. A gente tem visto, né, várias iniciativas aí de vários clubes, né, se posicionando em relação a diversas causas, né, causa de igualdade, de diversidade, não ao racismo, não ao preconceito, né. A gente pode ficar aqui, ainda bem que a gente pode ficar aqui vários momentos, né, relembrando cases de Bahia, de Cruzeiro, de Santos, de Corinthians, de São Paulo. Acho que assim, realmente isso mostra, né, um amadurecimento também das instituições. Né? A gente reclama muito que os atletas não se posicionam, né, em relação a, seja a política, seja alguma causa, seja, né, alguma situação. Eu acho que a gente tem melhorado bastante nos últimos anos, né? Acho que é fruto aí do amadurecimento aí da sociedade como um todo. Antes do Fleury, também mais uma perguntinha, Fleury, aqui do... Cadê? Ah, tá aqui. Do Matheus Fiuza. Pergunto primeiro para você, Eduardo, depois para o Nando. Como vocês veem o papel das confederações, federações nos esportes eletrônicos? Elas são realmente necessárias? Eduardo, depois o Nando. Não, eu vou pedir ajuda para os universitários, porque essa é uma seara que eu não consigo falar. Mas acho que o Edu podia responder como ele vê dos esportes normais. Eu acho ótimo. Não, eu posso falar também, claro. Eu posso falar, acho que assim, de novo, né? Vamos pensar do lado cheio do copo. Acho que a gente tem aí diversas confederações e ligas. Acho que a própria vinda da NBA para o Brasil, ela acaba forçando uma profissionalização e uma melhoria
né, na estrutura de governança, de gestão e de práticas aí de diversas confederações. Acho que a própria NBB, né, no basquete, melhorou bastante. A NBB, né, tem realizado ligas, torneios muito bem organizados, jogo das estrelas. A gente tem a CBV, né, no vôlei, que tem um histórico já há bastante tempo, da época ainda áurea do vôlei brasileiro, né, com o Nussmann e o Luciano do Vale, ali em 81, aquele velho jogo, aquele famoso jogo, né, de vôlei no Maracanã, Brasil contra a União Soviética. Acho que sim, acho que a gente tem ilhas aí de excelência, e o que nos dá ânimo de pensar que o futuro ele vai ser bem melhor. E, de novo, questão darwiniana, ou melhora ou vai ser superado, não tem volta. Eu acho que no esportes, eu acho que o papel da confederação ele é ocupado pelo dono do jogo, o cara que fabrica o jogo. Então, esse é o órgão regulador que fomenta de acordo com o interesse e a necessidade que ele tem para fazer isso, e ele regula a própria categoria. Então, tem uma propriedade. Então, um órgão, ele não tem gerência sobre essa propriedade particular, entendeu? Então, eu acho muito difícil funcionar uma League of Legends, uma Riot e um League of Legends ser regulado por um órgão, uma confederação, uma federação. Ela já é regulada automaticamente pelo próprio desenvolvedor do jogo, né? Eu tive num bate-papo uma vez com os publishers e a gente estava discutindo muito essa questão de uma Olimpíadas, né? Quando queriam levar os gamers para as Olimpíadas. E a grande questão foi exatamente essa, né? A conta não fechou. E até porque tinha uma outra questão, né? Quando você chama o futebol, você está trazendo um esporte que é uma coisa, um bem público, né? E como é que você vai levar um game, né? Por exemplo, levar o PES ou o FIFA? Porque eles têm dono, né? Como é que você decide isso, né? É levar o LoL ou um Counter-Strike? Né? Essa questão realmente é bem diferente. Acho que o Nando bateu bem quando ele fala, né? O publisher acaba sendo a grande liga, o grande defensor desse próprio esporte. E aí eu queria fazer uma questão com o Edu. O Edu falou que ele lançou aquela camisa verde-limão, né? E tem um boato que corre por aí, né, Mauro? Não sei se você sabe. Dizem que essa camisa verde-limão só aconteceu porque ele não quis tomar o uísque com o JJ, né? Aí o Eduardo pode falar mais. Uísque, dose a dose, gelo. Essa história passa pelo uísque do JJ, chega no Flamengo e no Corinthians. Edu, com gelo! Conta pra nós como é que foi o lançamento dessa camisa. Bom, só vamos fazer aqui um comentário, né, que o JJ é o finado presidente de São Paulo, Juvenal Juvencio, tá certo? Nem todo mundo entende aí a nossa piadinha. Gelo! Né? Isso. Bom, vou tentar resumir a história, porque é uma história bastante longa. Quando eu entrei na Adidas em 2004, o Brasil era um país altamente estratégico para a Adidas no futebol, e naquele momento o único time patrocinado pela Adidas no Brasil era o Fluminense. Né, já há bastante tempo, um patrocínio bastante longevo, tal, por outras questões que eu prefiro não comentar, mas enfim. E neste momento eu recebo uma missão da Adidas Internacional lá na Alemanha, que a gente tinha que aumentar a nossa penetração no mercado brasileiro. E como tal, a gente faz um estudo e elenca, né, alguns times-alvo para a gente ir atrás de contrato de patrocínio. E os critérios que a gente escolheu na época são critérios bastante simples, né, e são públicos, que na verdade, tamanho de torcida e disponibilidade de contrato, né? A Adidas tinha como filosofia não quebrar contrato com ninguém, até mesmo como respeito aos outros players e para que no futuro não aconteça contigo o que você fez com os outros, tá certo? E, bom, a lista dos clubes estavam definidas e aí eu começo a fazer as negociações com esses clubes que a gente falou e por razões diversas a gente não conseguiu fechar alguns desses clubes e a gente acabou indo para o Palmeiras. E o Palmeiras foi uma experiência magnífica. A gente estava falando disso fora do ar, né, das minhas experiências com Afonso Della Mônica, né, o presidente mais delegado, né, o delegado de polícia mais presidente. Delegado mais presidente. Não é? E assim, foi realmente maravilhoso. Marcou a volta da Adidas para o Palmeiras depois de bastante tempo, né, tinha muita história. E a gente foi muito feliz ali no Palmeiras, né? O Palmeiras deu condições
espetaculares para a gente trabalhar, para ativar, para desenvolver conteúdo, para fazer coisas fora da caixa, inclusive lançar a camisa verde-limão. Né? E a camisa verde-limão, só contar um insight disso, na época o Chelsea, que também era patrocinado pela Adidas naquela época, tinha uma camisa verde-limão também. Né? E como tal, né? E eu tive que pedir autorização para o Chelsea, para poder fazer a mesma cor para o Palmeiras. E aí, quando eu fui aprovar a camisa com o Della Mônica, né, lá no escritório do Palmeiras, ele chega e fala assim para mim, Eduardo, que cor é essa? Né? Eu falei assim, verde, presidente, verde-limão. Aí ele falou assim, verde-limão está aprovada, mesmo porque eu não vou mais ligar a luz no Palestra Itália, porque com essa camisa eu vou economizar luz. E assim, essa foi sensacional! E, de fato, ela era uma... Aliás, se não me engano, o nome oficial da cor era tipo verde elétrico, não era uma coisa assim, o nome oficial? Tinha lá o Pantone, né? O Pantone interno da Adidas, que tinha uma cor especial, mas no final das contas era uma camisa verde-limão. Né? E assim foi. E a história com o Palmeiras foi muito feliz, foi muito gratificante trabalhar com eles. E você, como São Paulino, se sentiu triste por não assinar com o São Paulo, Edu? Fleury, acho que assim, né, a gente que dá aula, uma das coisas que eu falo, né, muita gente me pergunta, quais as dicas que você dá, eu quero tanto trabalhar no mercado esportivo, eu sou apaixonado por esporte, o que eu faço para entrar nesse mercado? A primeira coisa que eu falo é o seguinte, quer trabalhar nesse mercado, deixa a camisa do seu time de coração em casa. Realmente você tem que se blindar, tem que ser gelado. No meu caso específico, né, cuidei muito de Palmeiras, aí o Mauro aí tirando a camisa do Palmeiras, né? Mas sim, você tem que ser muito isento, muito profissional, porque Mauro tá mostrando todas as camisas que ele tem aí. Todas as novas, que amanhã a gente vai começar, aproveitando o merchandise, e vejam na TV Palmeiras, eu vou ancorar de amanhã até domingo um Palmeiras Science, o Palmeiras Científico, muito legal, com profissionais do esporte, não só do Palmeiras, gente de fora, Shakhtar Donetsk, o Luxemburgo vai aparecer, o Muricy Ramalho também, o Alex, todos de amanhã até domingo, das 5 da tarde até 7 da noite, Palmeiras Science, falando de nutrição, psicologia, preparação física, muito legal. Por isso que eu estou com todas essas camisas do Palmeiras. Desculpe interromper, mas é que falando em paixão, em nome da Sociedade Esportiva Jornalismo, pode continuar Eduardo Corte, falando em nome não da Sociedade Esportiva Jornalismo, mas do Marketing Esportivo Futebol Clube. Não, legal. Bom, deixa eu ver se eu me lembro onde eu estava, mas enfim. Respondendo... Você estava falando que a gente tem que largar a paixão. Largar a camisa. A gente tem que deixar a paixão em casa, caso contrário, a gente pode ter problemas sérios aí, conflitos sérios. Mas respondendo a tua pergunta, eu não fujo de pergunta, eu fiquei mais chateado por não ter assinado com o São Paulo pela marca do que propriamente por mim, porque eu vi uma sintonia muito grande entre Adidas e São Paulo. Acho que, né, os atributos das marcas combinavam bastante, tinha a questão das 3 listras, e também porque eu tinha visto a camisa que os meus colegas alemães tinham desenhado para esse lançamento, e a camisa realmente estava muito bonita. Então, por conta disso, eu fiquei mais chateado mais pela marca do que por mim. Você sabe que você falou nessa questão da paixão e tal, né? Eu lembro que teve uma época, 2014, que estava começando aquela coisa de trazer profissionais de mercado e tal. E era aquela época que todo mundo começava a descobrir, o fulano de tal foi para time tal, mas torce pro time Y. E daí o cara era esculachado e tinha que ser despedido, né? E eu tava com um grupo de alunos nos Estados Unidos, né? Tava no meio do meu doutorado e levava meus alunos para os Estados Unidos, e a gente tava no Red Sox, né? Vamos bater um papo com o pessoal do Red Sox, que é o grande rival do Yankees, né? Uhum. E a gente estava com o presidente, né? Com o presidente do Red Sox, batendo um papo, e a gente fez essa pergunta para ele, né? Como é que ele via essa questão da rivalidade, se ele contrataria alguém que torce pro Yankees? Aí ele pediu para a gente seguir ele e levou a gente no departamento de marketing, no cara que faz a precificação dos tickets. O cara não só era Yankees doente, como a mesa dele era lotada dos bonequinhos do Yankees. Caramba, né? Legal. O cara era doente. Olha, a gente sofre muito. Né? Conta essa história então pra gente, Nando. A gente sofre muito, a gente está passando por esse momento que por isso que eu falo que é toda uma parte de catequese.
Mas entender que você ser gamer, você não entende do cenário de games, entendeu? Não obrigatoriamente. Então, tipo, a gente percebe que como todo mundo está querendo falar desse assunto, ele vai no departamento de marketing e fala quem joga videogame. Quantas horas de videogame você joga, entendeu? E daí você agora é o especialista de games aqui dentro, cara, que é uma coisa completamente diferente do que realmente entender do cenário. Então, acho que quando a gente vai passar por isso, assim, a profissionalização desse cara, que é um cara de marketing esportivo, quando esses caras que estão estudando marketing esportivo começarem a olhar mais para o universo de esportes, a gente vai ter uma turma do outro lado da mesa com um olhar mais profissional para poder comprar esses serviços daí, é isso, sem torcidas. Eu vou aproveitar, Nando, que você falou de gamers, porque eu me considero um gamer, né? Não profissional, obviamente. Legal. Mas eu jogo videogame, sou apaixonado, tive... Né? Vou mostrar uma coisa aqui. Mostra aí, quero ver. Olha, isso aqui é original. Olha lá, isso é um Odyssey? Tá. Que é isso? Olá, hein? Dá um Atari. Original, né? Tá? Original, tá? Genial. Na verdade é da minha namorada e eu tô pedindo um abaixo-assinado que me ajude a convencer ela a dar para mim, porque ela não quer me dar o videogame, né? Eu assino. Por favor, eu vou pedir pro Nando fazer uma campanha com suas influências para que esse seja doado de coração para mim, Nando. Mas eu, desde a época do Television, Atari, passei por PS 1, 2, 3, já tô no 4 e agora tô esperando vir os outros. Sou viciado, adoro, jogo, né? Faço os amigos da minha filha não acreditarem que eu, com essa idade careca, como diz o Mauro, jogar, né? Mas eu queria fazer uma outra pergunta para você, Nando. Quem compra videogame, né? Quem compra o jogo, normalmente não são, principalmente na idade mais novas, não são os gamers, são os pais, né? E eu sempre brinco quando eu dou aula de marketing, eu falo assim, propaganda, muitas vezes quando a gente está criando, né, os anúncios e tal, a gente tem que pensar que quem compra não necessariamente é quem usa, né? E eu gosto de dar o exemplo de propaganda de cueca, né? Normalmente quem compra cueca não é o homem, né? É a mulher, né? E a propaganda da cueca, ela é feita para mulher, né? Como é que é essa propaganda dos gamers? Como é que você pensa nisso? É para convencer quem a comprar? Como é que você trabalha com isso? Cara, esses caras são bem insistentes, cara. A propaganda é para eles. De fato, tipo, compre aquela Calói. Lembra daquela propaganda dos anos 80? Papai, né? eu quero a minha Calói. Não esquece da minha Calói, exatamente. Não esqueça a minha Calói, cara. Mas assim, eles... E é muito louco, né? Você vê pouca propaganda de game. Essa é a questão. E por isso, assim, é quase que orgânico essa divulgação. Então, tem as feiras, os grandes lançamentos, a E3. Então, os caras vão lá, apresentam os próximos jogos que vão ser lançados. Então, o público consome isso e daí vai ter toda a história dos influenciadores que estão ativamente atrasa fazendo... tudo e a gente passa mal e fica bravo porque a gente já comprou o pré-lançamento e vai atrasar. Já comprou o pré-lançamento. Né? Então, as publishers fazem um trabalho muito bem feito junto à própria comunidade, soltando esses conteúdos e alimentando direto na fonte, cara. Os caras vão direto na fonte. Muitas perguntas aqui também sobre isso, por Nando, para você, Eduardo. A pergunta agora é do Júlio César Galvão. Por onde vocês indicariam uma pessoa para entrar nesse ramo e investir no esportes, Nando? Cara, assim, a gente tem todos os braços, vamos dizer assim, todos os tentáculos do esporte são muito parecidos com uma emissora de televisão, como eu falei. Então, a gente tem a parte técnica, na frente da câmera, os casters, os analistas, os jornalistas que escrevem, os estatísticos, né? Estatista é outra coisa. Estatista tem uns outros aí. Por trás das câmeras, a gente tem o cameraman, o cara do áudio, os League Ops, que são os juízes. Nossos League Ops são os juízes que regulam e controlam a partida. A gente tem os observers, que são os cameramans, que então os caras estão observando. Então, todo um corpo técnico. E daí, quando a gente vai para frente na relação com marcas, que era a mesma coisa. A gente tem os caras de planejamento, os caras de criação. É muito parecido com uma agência de publicidade, com uma emissora de televisão. Então, para a profissão, acho que tem inúmeros braços, inúmeras oportunidades. Dentro do negócio,
Daí você tem as organizações, que são os times, a construção das ligas, que ainda tem oportunidade para os dois. Você pode construir um time e conseguir suas vagas, ou você pode organizar um campeonato seu e conseguir as autorizações junto com os publishers. Então, cara, essas são infinitas, cara. Edu? Bom, no campo de vista esportivo, também as oportunidades elas são bastante promissoras, né, e grandes. É que todo mundo pensa, todo mundo aqui queria ser, todo mundo aqui não, né, mas boa parte das pessoas, todo mundo queria ser ou diretor de marketing de um clube ou diretor de marketing de uma empresa de material esportivo, tá certo? Só que tem que entender que só tem um cara só é o diretor de marketing da Puma, tá certo? E um cara só é diretor de marketing do Palmeiras, mas enfim... mas o cenário ele é muito mais vasto do que isso, né? Se a gente for falar de clube, a gente pode dividir entre clubes de futebol e clubes sociais, os clubes, né, que investem em esportes olímpicos. A gente tem aqui no Brasil 2 ilhas de excelência, que é Minas Tênis e Pinheiros. A gente tem agências, a gente tem ligas, confederações, federações, a gente tem os próprios, né, prestadores de serviço, e fora todo o ecossistema que gira em torno disso, né? A gente tem imprensa, tem setor de turismo, tem mídia, tem setor de saúde, ou seja, o esporte ele movimenta um ecossistema muito grande, movimenta muito dinheiro e gera muito emprego, muita oportunidade, né? E o que é legal, né, Fernando Freire, do nosso Sports Insight, que está chegando, já criando uma tradição com apenas 3 programas. Vocês, homens de publicidade, de marketing, vocês são os exagerados, né? Tem a tradição do programa, tem 3 programas, pelo amor de Deus. Mas uma coisa que é legal, que já virou tradição, tanto no segundo quanto no terceiro, quem faz o primeiro participa do segundo. Quem participa do segundo participa do terceiro. E a gente recebe a pergunta aqui do Ricardo Forte, lá de Atlanta, da Coca-Cola, que esteve com a gente no outro programa. Muito legal. Mas eu não vou fazer a pergunta, porque por contrato, eu trabalho nesse aqui, eu não vou fazer a pergunta do Ricardo Forte. Eu sou comentarista desde 2010 do PES, da Konami, então eu não vou fazer a pergunta. Você que faça, Fernando Fleury, porque eu não posso falar da EA, da FIFA, de EA Sports, eu não posso falar do EA Sports da FIFA. Olha lá, o pessoal da Konami já... Calma, gente, calma. Eu faço a pergunta, mas antes de eu fazer a pergunta, isso já obriga o Nando na semana que vem a nos fazer uma pergunta também, hein, Nando? Estarei aqui. Então voltei. Tá ótimo. O Ricardo pergunta, no game da EA FIFA, vocês acham que em alguma das partes sobrevive sem a outra? Tanto a EA quanto... Porque a Coca é a grande patrocinadora do FIFA. Essa é a grande questão dele. Quem sobrevive? Se uma das partes sobrevive sem a outra, tanto a EA... A FIFA com o EA? Na verdade, acho que a ideia dele é até a Coca ou a EA sem a FIFA. Acho que a ideia dele é a EA e a FIFA, na verdade, aqui, né? Acho que é a EA e a FIFA. A EA e a FIFA. Se a EA sobreviveria sem a FIFA ou a FIFA sem a EA para fazer o game. Esses simuladores, né, na verdade, são simuladores de esportes, né? Sem dúvida nenhuma, eles são bem dependentes dessas propriedades que ele consegue trazer para dentro do jogo. Então, é muito legal você jogar um jogo de skate com o Tony Hawk. Tony Hawk. Fantástico. E eu acho que sem essas propriedades e sem você poder jogar com seus ídolos, eu acho que, sem dúvida nenhuma, teria muito menos força, diferente de conteúdos que nascem do zero, são propriedades que nascem do zero, que o cara cria um storytelling completamente novo do zero. Então, eu acho que eles precisam conviver. Acho que perderia muita força sem essas propriedades. E você, Edu? Bom, acho que aí é briga de cachorro grande, né? Ricardo Forte, que é uma sumidade em patrocínios aí no mundo, perguntando pro Nando o que eu posso falar. Eu não tenho o que falar. Então eu te faço uma pergunta, Edu, já que você vai ficar isento em cima do muro. Por que os games de futebol, e o Nando claramente também, por favor, Nando, não conseguem explodir no eSports como jogos como Counter-Strike, Fortnite? Ou seja, por que jogos que dependem mais de estratégia, ou jogos de tiro, né, que são esses jogos que reúnem, por que eles têm mais essa gamificação, eles conseguem reunir mais essa emoção do eSports e não jogos como o futebol, a NBA? Por que eles não emplacam na torcida?
Tem uma questão técnica, tá? Como eu já expliquei anteriormente, o jogo não foi feito, né, para ser transmitido. Então, eu não consigo fazer eventos remotos de FIFA. Eu preciso ter os 2 jogadores presencialmente no mesmo espaço para pegar o sinal daquela partida e conseguir fazer a transmissão. E todos esses outros você consegue fazer isso. Então, a geração de conteúdo é muito maior. E eu acho que, cara, eu vou até aí, porque eu acho que depende muito do próprio publisher de querer fazer o cenário virar ou não, entendeu? Tá. É por aí. É por aí. É por aí. Ó, complexo. É muito complexo. Eu tô até num projeto aí que eu também não posso falar, mas vamos seguir o jogo aí do EA. Um beijo para EA, um beijo para Konami, ainda mais para o chefe, um prazer e saúde, estejam todos bens. Ô, Fernando, é para você também, claro, para o Nando poder falar também, para o Edu. Você mencionou o PS5. A PlayStation postergou o lançamento nos Estados Unidos, 3 de junho, por causa da situação social delicada do Black Lives Matter. Pois eles não querem desviar a atenção do público, pois essa discussão racial mais importante no momento. O que vocês acham disso, vocês três? Pergunta para você, Fernando, pergunta para o Nando e também para o Eduardo. Eu, pessoalmente, nem sabia que eles tinham mudado, porque, na verdade, está marcado para fim de... O PS5 está marcado para, possivelmente, dezembro desse ano, né? E a situação social delicada está sendo agora, então... Sim, não quero nem discutir com o Bruno que se isso é verdade ou não. Mas eu também não sei. Mas me assusta esse postergamento para 6 meses por causa de uma situação racial agora. Mas só isso. Acho que tem ainda muita água para rolar. Eu sei que vários games estão sendo postergados por causa do corona, que não estão conseguindo ser terminados. Né? Eu estou esperando alguns que eram para ter sido lançados e não saem. Né? Mas eu acho que o PS5, na verdade, o Nando sabe mais do que eu, eles geralmente lançam no Natal, porque é o grande boom da indústria, né? Entre a Black Friday e o Natal, junto com o Xbox. Eu duvido, se o Xbox lançar no Natal, duvido muito que a Sony deixe essa margem de 6 meses e perca esse mercado. Não sei se o Nando concorda. Eu sei que o mercado tá extremamente engajado com essa situação. Então, vários publishers estão se pronunciando em relação a isso e tomando posição, obviamente, a favor, uma posição contra o racismo. E, cara, ver várias publicações de quase todos os publishers, eu acho que foi uma oportunidade e ninguém se calou, obviamente, por motivos óbvios. Mas eu não sei também de ter sido adiado eu não tenho essa informação. E só para responder também do meu lado aqui da Konami sobre quando vai ser lançado o PES 2021, primeiro, não posso dizer, segundo, não sei. E aí pode ser primeiro, eu não sei, segundo, eu não posso dizer, tá? Para deixar claro. Acho que o Edu pode falar uma coisa legal, porque as marcas de esporte estão se engajando muito nessa questão social, né, Edu? Acho que assim, de novo, né, a gente sempre cobrou, né, um posicionamento, né, dos jogadores, das entidades, dos clubes em relação a temas mais delicados, né, e isso vem acontecendo. Infelizmente, a gente teve de novo, né, esse problema racial, mas vamos lembrar uma coisa que aconteceu alguns anos atrás, nos Estados Unidos, quando o Colin Kaepernick, né, que foi um dos grandes quarterbacks aí da história, onde ele compra uma briga gigantesca com todo mundo, né, ajoelhando e protestando contra o mesmo racismo que a gente está vendo hoje, né, mas acho que mais interessante do que isso foi a Nike, né, globalmente, quando lança uma campanha comemorativa do Just Do It, né, ela usa justamente o Kaepernick para contar essa história, né, num filme belíssimo, e só lembrando que a Nike também era patrocinadora da NFL, né, ou seja, foram muito machos para isso, né, Nike sendo Nike, como a gente gosta de dizer. Ô, senhores, Fernando, Eduardo e Nando, tempo para as considerações finais, agradecendo muito a presença de vocês, a aula que vocês deram aqui no Sports Insight. O tempo é livre, não tão livre assim, mas a pauta é livre para você, começando por você, Nando. Muito obrigado. Eu que agradeço, cara, a oportunidade realmente de estar aqui com feras do segmento, como eu falei, New Kids on the Block, chegando agora, e esportes aterrissando e tentando pegar Eu falo que o futebol é um rio, uma correnteza forte, e tem alguns afluentes que conseguem
entrar e nadar junto, e tem outros que precisam subir a maré ali e ir contra. A gente está subindo, indo contra, para tentar entrar nesse rio junto. E essas oportunidades só ajudam a gente poder explicar um pouco mais que esses 90 milhões de gamers ou 22 milhões de entusiastas não são pessoas sentadas em casa comendo salgadinho. As pessoas têm vida, são consumidores, elas compram carro, bebem Coca-Cola, elas são pessoas normais, existem e têm uma vida. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Nando. Na verdade, parabéns pela Piracema, pela Pororoca. E ouviram meus filhos que é preciso ter vida também, além dos games. Eduardo Corte, muito obrigado pelo papo e venham outras vezes você e o Nando também. Obrigado, Mauro. Obrigado, Nando, aí pelo bate-papo. Fleury, Rodrigo Molina, né? Somos também parceiros aí na THE, já desenvolvemos aula juntos, conteúdo juntos. Obrigado pelo convite. É sempre importante dividir, né, aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente fez de certo, aquilo que a gente fez de errado, né? Acho que é fundamental a gente dividir também as cagadas que a gente fez, para que outros não façam diferente, né? E uma mensagem final eu sou um otimista por natureza, que o mundo vai mudar, isso a gente sabe, a gente não sabe o tal do novo normal, isso afeta a sociedade como um todo e afeta também, né, todos os mercados, inclusive o mercado esportivo, que vai ser diferente, a gente sabe, mas que sirva de um grande impulso para a gente mudar aí para melhor. Obrigado aí pelo convite. Muito obrigado, Eduardo. Fernando Fleury, faça as honras da casa, da DE360, THE 360, nunca sei o nome dessa galera, mas é muito boa e a gente aprende muito com vocês e também com você, Fernando Fleury. Primeiro, quero agradecer ao Nando por aceitar o convite. O Nando é um cara extremamente low profile, é super difícil achar ele, né? Uhum. O Nando joga videogame, a gente teve que achar ele dentro de um jogo, na verdade, porque ele não tem redes sociais, não tem nada, né? Aí a gente foi numa guild, achou ele lá escondido, descobrimos o nick dele, e aí a gente conseguiu convidar o Nando para vir jogar, né? Aqui dentro, falamos, vamos jogar aqui, Nando, participar, mas obrigado, Nando, pela aula. Boa sorte aí para a BBL, que está fazendo um trabalho muito legal. A gente torce muito aí para o sucesso, porque quanto mais gente grande tornar grande o nosso mercado, mais espaço tem para todo mundo, né? Edu, muito bom aí essa aula aí, você também que está nesse mercado e nessa luta há mais de 20 anos aí. Obrigado pela aula, que eu troco bastante mensagem com o Edu, mas é melhor ainda quando ele fala para todos nós. Agradecer ao Murilo e agradecer ao Rodrigo Molina, ao pessoal da THE por proporcionar para a gente esse espaço de 1h30 aqui. E, Mauro, uma sugestão. Por favor. Você mandou beijos para a mãe do Molina e criou ciúmes, é verdade. Criou ciúmes na família. Sugiro que recompense a esposa do Molina para não ficar chata essa situação e também o Murilo, tá? Então, um beijo para... Agora eu preciso mandar um beijo para saber os nomes das mulheres respectivas do Murilo e do Molina, né? Eles precisam passar, né? Porque mandar um beijo assim, como você vê, a minha mulher veio aqui, mandou um beijinho, tava com saudades, o amor é lindo, a minha mulher mais ainda, e um beijo também para a mulher do Murilo. A do Murilo chama Daniele, já chegou aqui para mim. Um beijo para a Daniele, meus pêsames, evidentemente, por estar casada com quem está, né? Meus parabéns para o Murilo, né? Somos obrigados a ter digamos, um acerto, um compromisso com a verdade, e a mulher do Molina se chama... Ainda não chegamos a informação. Ele não chegou a essa informação, vai ficar para a semana que vem, junto com a pergunta do Edu e do Nando. Boa, estaremos aqui. Perfeitamente. É aquela coisa, como dizem, depois de um certo tempo de casado. Chegou aqui, Paola, então um beijo para Paola também, do Molina, mesma situação, meus pêsames para um lado, meus parabéns para outro, e meus parabéns para o Nando, meus parabéns para o Eduardo e para todo mundo que esteve aqui com a gente, e mais um papo muito legal do Sports Insights. Segunda-feira tem mais, já dá para dar o spoiler do que teremos, ô Fernando Fleury? Vamos ter Patrícia Vital, da TCL sempre, né, ou da sempre TCL, na verdade. É melhor nessa ordem, sim. E Armênio Neto, da Hunter. Opa, então, grande nós vamos Armênio. discutir um pouquinho sobre o mercado de patrocínio novamente, mas dessa vez um patrocinador e um dos grandes vendedores de patrocínio. Não tenha dúvida. Um grande abraço, gente. Uma ótima segunda-feira, uma grande semana. Até a semana que vem. Um abraço. Obrigado a todos. Valeu. Valeu, gente.
Valeu!